Por que um advogado tem que pensar nisso, né? Em trabalhar independentemente, de forma independente do judiciário, sem depender do judiciário? Existe nisso algum milagre, alguma novidade? Nós estamos aqui inventando a roda? Não, nós não estamos aqui inventando a roda, né? A advocacia extrajudicial, ela sempre existiu, né? Se você ficar redigindo contratos, prestando consultoria, passar o dia inteiro dentro do escritório apenas dando consultas e cobrando por essas consultas, né? Eu acabo de conversar hoje à tarde com um amigo criminalista que cobra R$ 1.000 por uma consulta. Cobra R$ 1.000 por uma consulta. Se ele passar o dia inteiro dentro do escritório dando consulta, ele pode viver só de consultas. Então, a advocacia extrajudicial sempre existiu desde a Roma antiga, né? Desde o Império Romano, e não é nenhuma novidade. Agora, o que o grande público conhece pouco, o que é pouco conhecida, é a advocacia judicial no direito tributário, especialmente dentro desse nicho, que é a RCT. Ela é pouco conhecida, não é todo mundo que ouviu falar. Tenho certeza que na sua faculdade, né, ninguém nunca te falou, comentou com você a respeito dessa grande oportunidade. E como é que surgem os trabalhos administrativos? Grande parte deles surge até de discussões judiciais, surgem de teses judiciais. Então vejam, por exemplo, o que é chamado aí de a tese do século, o que foi a tese do século, né? Um dia se atinou para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, né? O que é uma coisa até óbvia, porque a gente aprende no primeiro período de direito tributário o conceito de base de cálculo, né? E quem foi meu aluno na graduação sabe que eu obrigo todos a ler Becker, né? Teoria Geral do Direito Tributário, onde Becker diz que base de cálculo nada mais é do que a perspectiva dimensível do fato gerador. Base de cálculo é a perspectiva dimensível do fato gerador, né? Se o fato gerador é a renda, a base de cálculo tem que ser a mensuração dessa renda, o acréscimo ao patrimônio. Se a base de cálculo é o próprio patrimônio, né? A base de cálculo tem que ser mensuradora do valor venal, do valor de mercado desse patrimônio. Se o valor se o fato gerador é a operação de circulação de mercadoria, a base de cálculo tem que quantificar o valor dessa venda e assim por diante. Ou seja, a base de cálculo não é um fenômeno diferente do fato gerador. Ela é o próprio fato gerador visto pelo ângulo, pelo prisma quantitativo. Então, é muito assim evidente que no PIS/COFINS, cujo fato gerador é o faturamento da empresa, que a base de cálculo tem que mensurar tão somente esse faturamento, ou seja, a quantidade de ingressos, né, econômicos que entram no caixa da empresa em razão do exercício de seu objeto social, em razão da venda de suas mercadorias ou da venda de seus serviços. Qualquer elemento que não decorra do exercício do objeto social da empresa será estranho ao conceito de faturamento. Então, se faturamento é esse conjunto de ingressos decorrentes do objeto social, nós não podemos admitir, né, na base de cálculo do PIS/COFINS, algo como outro tributo. Outro tributo. Não, porque tributo não é faturamento da empresa. Tributo é faturamento do Estado. E esse é que foi o grande legado da tese do século, ao nos trazer qual é o conceito constitucional de faturamento. Então, estou falando da tese do século como um exemplo, né, de onde surgem os trabalhos administrativos. Então, essa discussão tramitou no judiciário 20 anos, né, até que um belo dia, que foi o dia 15 de março de 2017, o tribunal firmou tese nesse assunto. Né? O que significa firmar tese? Significa elaborar um preceito vinculante no sistema de precedentes aperfeiçoado que nós temos no CPC de 2015, artigo 927. Né? Significa emitir um precedente que terá efeito vinculante para os demais juízes e tribunais. Então, isso ocorreu nesse dia 15 de março de 2017, fixando o Supremo que o ICMS não pode estar presente na base de cálculo do PIS/COFINS. Né? A discussão ainda prosseguiu
com a interposição de embargos de declaração pela Fazenda Nacional, embargos estes que levaram 4 anos para ser julgados, foram julgados apenas no dia 13 de maio de 2021, e ali o objeto dos embargos é se haveria ou não modulação, né? E qual era o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, se seria o recolhido ou se seria o destacado. Essas duas questões foram, né, elucidadas, definidas nesse dia 13 de maio de 2021 e pronto. Ou seja, aquilo que era tese, o que é uma tese, né, no campo judicial? Uma pretensão resistida, uma pretensão manifestada por uma das partes e resistida pela outra, no dizer lá de Carnelucci. O fato é que, com essa pacificação do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia deixou de existir. O direito se tornou certo, né? O direito se tornou seguro e passou a não haver mais motivo para discutir esse assunto judicialmente, né? Esse assunto passou a não ser mais judicial, porque, aliás, os juízes, vários deles, passaram a rejeitar ações, né, daí em diante, entendendo que não havia mais interesse processual, já que essa pretensão não mais seria resistida pelo fisco. Ora, quando se chega nesse ponto, nasce o trabalho administrativo, né?